Oi, gente! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que estejam todos bem, na paz do Senhor Jesus, que você esteja contente, alegre, feliz. E se você não estiver assim, muito em breve você estará. Apenas prossiga confiando em Deus, buscando a presença dele para a sua vida, que você não tem nada a perder quando se busca ao Senhor. Eu vim aqui falar com vocês sobre princípio de dores, que está lá no livro de Mateus, no capítulo 24. Nós sabemos que quando Jesus ressuscitou, ele disse que ele subiria aos céus, iria preparar a nossa morada. Quando ele esteve neste mundo, ele nos disse que este mundo jaz no maligno e que o reino do Senhor não é deste mundo. Portanto, aqui não é a morada daqueles que creem em Deus, daqueles que creem em Cristo, daqueles que se convenceram e se converteram ao caminho de Jesus, aqueles que acreditam que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus, no entanto, nos disse que ele voltaria. E ali em Mateus 24, os discípulos dele perguntam a ele quais seriam os sinais, né, da volta dele, né? Como que nós poderíamos saber quando se daria a volta de Jesus? E então ele diz: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E então Jesus respondeu, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então aqui Jesus, ele nos dá ele dá uma resposta para aqueles discípulos, né? E ele avisa quais seriam os sinais que quando acontecessem estariam anunciando que está próxima a volta de Jesus. Então ele fala de guerras, de fome, de peste, de nação contra nação, filho contra pai, reino contra reino. A Bíblia vai nos falar de extrema corrupção sobre a terra, do amor esfriando no coração de muitos. Irmãos, tudo isso nós temos vivido. E agora nós estamos vivendo tudo isso a uma velocidade assustadora. Cada vez mais a iniquidade ela está se multiplicando na terra. E isso é um claro sinal de que a volta do Senhor, ela está próxima. Contudo, nós não podemos cravar, firmar uma data específica, porque o próprio Jesus nos diz, lá em Mateus 25, quando ele vai falar da parábola das virgens prudentes, das 5 virgens prudentes e das 5 virgens tolas, ele vai nos dizer no último versículo, o seguinte: vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Contudo, quando eu ouço alguém dizendo, olha,
estejam atentos, porque entre 5 ou 10 anos o arrebatamento acontecerá. Eu entendo o seguinte, eu não entendo que essa pessoa, ela está marcando data. Ela está usando essa forma, esse jeito de falar como uma figura de linguagem, uma parábola para reforçar a brevidade do retorno de Cristo, para dizer, olha, está cada dia mais próximo, né? Os sinais estão cada dia se tornando mais evidentes. As coisas que Jesus nos falou que seriam indícios, sinais da volta dele, elas estão num ritmo cada vez mais acelerado. Nós estamos vivendo um crescente de iniquidades que estão se multiplicando numa velocidade cada vez mais assustadora. E nós estamos vendo vários conflitos em nações pelo mundo e rumores de conflitos, de que mais conflitos bélicos ainda podem vir a se desenrolar. Temos visto terremotos gigantescos ceifando milhares de vidas, chuvas cada vez mais caudalosas, enchentes de propensões alarmantes, o ódio, a explosão da violência, a explosão da rebeldia do ser humano, a relativização da palavra de Deus, cada vez mais, pessoas resistindo ao evangelho, pessoas resistindo à pregação do Pai. E outra coisa que eu quero dizer, né, nós tivemos aí recentemente uma situação envolvendo 2 cantoras, eu não vou aqui discutir se uma delas estava no lugar apropriado ou não, e se aquele era o momento ou não de pregar a palavra de Deus. Eu só quero dizer o que está registrado em Mateus 10, versículo 7, por onde forem, preguem esta mensagem, o reino do céu está próximo. A Bíblia nos diz que Deus é Deus em todos os lugares, que nós devemos pregar a palavra do Senhor em todo tempo, a todo instante. E outra coisa, irmãos, quem somos nós para limitarmos a misericórdia de Deus? Deus, ele usa quem quer, a hora que ele quer, do jeito que ele quer, no lugar que ele quiser. Deus abriu a boca da jumenta, porque Balaão estava resistindo a Deus. Balaão estava resistindo ao Senhor. Então, Deus abriu a boca daquela jumenta para falar com Balaão. A palavra do Senhor também nos diz no livro de Amós 3,7, certamente o Senhor não fará coisa alguma sem antes ter revelado os seus planos aos seus profetas. Deus é um Deus tão misericordioso que ele não vai fazer coisa alguma sem antes levantar pessoas para avisar, para dizer. Então nós temos que estar antenados. Toda essa situação que está acontecendo, que se desenvolveu, toda essa polêmica é uma reação, é um claro sinal de uma reação tremenda e estupenda, que a mensagem ali abalou o reino das trevas, porque senão essa polêmica não teria se estabelecido. Ainda no livro de Lucas, no capítulo 19, versículo 40, a palavra do Senhor diz: eu digo a vocês, respondeu eles, ainda que eles se calem, as pedras clamarão. Então aqui Jesus estava falando dos discípulos dele, que se os discípulos dele se calassem no seu ofício de anunciar, de proclamar o evangelho, o Senhor faria com que as pedras clamassem. Então, quem somos nós para limitar a misericórdia de Deus? Se Deus quer usar uma pessoa em cima de um carro alegórico para levar a mensagem dele de alerta, ele é Deus e ele pode todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e fique antenado. Cada dia mais busque a presença do Senhor, porque os sinais da volta dele estão cada dia mais evidentes. E nós, como cristãos, devemos nos portar como as virgens prudentes e não como as virgens nécias. Deus abençoe. Amém.